Olá, hora de mais um Sudoku. Bom, mais uma vez, um bom tempo sem gravar, mas estamos aqui de volta, continuando nossa série de Ret Run. Dessa vez, Ret Run número 26, Hit and Miss, né? Tá aí errar. É o experimento 26, bronze, a tradução melhor para essa cor. 8 de fevereiro de 1975. Bom, vamos ver as anotações. Por causa das várias adaptações que nós fizemos para acomodar uma segunda rata, a fase 3 tem que ser estendida. Os teletransportadores ainda estão fora de uso, enquanto a gente tenta entender precisamente o que causou mau funcionamento no Natal e produziu a Finks com PH, né, o clone. Lembrando, né, isso foi do Retro número 20. Esperançosamente, Elliot está fazendo mais progresso do que eu nesse quesito. Ele certamente tem trabalhado, tem estado ocupado, né, trabalhando em alguma coisa na mesa dele. E, e pelas últimas semanas ele tem ficado até mais tarde, depois que eu for. Tem ficado mais tempo, né, depois que eu vou pra casa. Ele disse que é porque ele tá sendo mais produtivo à noite. Mas eu tenho a sensação que é alguma coisa, né? Bom, vamos pras regras. Um Sudoku de 3 da dificuldade. 98% de avaliação, né? Sempre muito alto. Que essa série, ela é amada por todo mundo que faz esses Sudokus. Ela no início é difícil, né, tentar entender. Não é porque é uma coisa completamente nova, fazer um caminho dentro de um Sudoku, né? Mas depois vai pegando o jeito e vai ficando muito legal. Bom, vamos para as regras. Regras normais do Sudoku se aplicam, então a gente vai colocar os números de 1 a 9 em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3 sem se repetir. Bom, a Finks e a Finks vão andar, vão traçar um caminho pelo labirinto até chegar no Cupcake. O caminho delas não pode cruzar o próprio caminho, nem cruzar o caminho da outra. Ou seja, isso aqui não pode acontecer, nem isso aqui, né? Cruzar o próprio caminho. Elas não podem também compartilhar uma célula, por exemplo, assim. Elas não podem visitar a mesma célula mais que uma vez. Elas vão andar ortogonalmente, né? Que é no horizontal e vertical. E só vão poder andar na diagonal se tiver um espaço para isso, como aqui nesse caso, né? Por exemplo, essa diagonal não pode porque ela passaria pela parede. Bom, as groselhas pretas, né, que são esses pontos pretos, elas vão unir dois números, e um deles vai ser o dobro do outro. Então a gente pode ter, por exemplo, 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8 ou 3 e 6. As uvas, se dois dígitos estiverem separados por uma uva, né, como aqui, 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 etc., a diferença entre eles vai ser pelo menos 5. Então se a gente tiver um 4 aqui, por exemplo, aqui vai ser um 9, né, para poder ter diferença de pelo menos 5. Se aqui for 2, aqui poderia ser 7, 8 ou 9, né, que dá a diferença, assim por diante. Ah, e agora, a parte específica desse Sudoku, né? Como eu já disse outras vezes, a série Ret Run tem regras que são em comum, né? Essa forma de como o caminho funciona, as groselhas pretas, as uvas, etc, né? Muitas regras já se repetiram. Mas o que é único em cada Sudoku desses é a restrição do experimento. Então vamos para a restrição desse experimento. Nesse experimento, as divisórias de uma caixa 3x3 vão dividir o caminho de ambas as ratas em segmentos. Vocês vão pegar, por exemplo, essa rata aqui, digamos que ela faça alguma coisa assim. Isso vai ser um segmento, isso vai ser um segmento, isso vai ser um segmento, certo? Nem todas as plataformas hexagonais azuis, né, que são essas, precisam ser visitadas.
Mas qualquer plataforma azul que for visitada vai se tornar um contador de acertos. O dígito dela vai indicar exatamente quantos dígitos ao longo do segmento do caminho vai combinar com a posição dela. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu dei, né? Esse aqui é a célula 1 desse segmento, célula 2, célula 3. Essa célula com o hexágono, ela vai indicar quantos números ao longo desse segmento vão combinar com a posição deles. Então, por exemplo, se a gente tiver um 3 aqui, significa que 3 números desse segmento vão estar combinando com a posição dele. Então teria que ser, por exemplo, o 1 na posição 1, 2 na posição 2 e o 3 na posição 3. Se a gente tivesse o 1 aqui, por exemplo, não poderia ser o 2. Ou melhor, aqui teria que ser o 2, né? Porque o único número que poderia ter na posição dele seria o 2, né? Porque aqui teria que ser um 3 para estar na posição, aqui teria que ser o 1 para estar na posição dele. Mas já tem o 1, né, nessas posições, e aqui não pode ter o 3, então teria que ter um 2 aqui, por exemplo. Nesse caso, já são 5 células no segmento. Isso vai acontecer uma coisa, né? O maior número que a gente poderia colocar aqui seria o 5. Mas, né, pode ser que não seja. Se fosse 5, teriam 5 números ao longo desse segmento na posição do número. Vamos dizer assim, o número estaria na própria posição. Ó, vamos ver o exemplo dado pelo Marty Sears. Ó, se a Finks visitar os dígitos 9, 7, 3, 2, 5 em nessa ordem, ao longo de um segmento, onde a gente poderia colocar isso? Digamos que algo assim, por exemplo. Vamos ignorar essa uva que eu acho que daria problema. Ignora essa uva. Se fosse, por exemplo, 9, 7, 3, 2 e 5. Vamos lá. Na posição 1 tem um 9, não combina. Na posição 2 tem um 7, não combina. Na posição 3 tem um 3, tá combinando. Então é um acerto. Na posição 4 tem um 2, não combina. Na posição 5 tem um 5, que é um acerto. Então, ao longo desses segmentos, tem 2 acertos. Por isso que tem um 2 na plataforma azul daquele segmento. Ó, é uma regra um pouco abstrata. Provavelmente a gente vai demorar um pouco para pegar exatamente e se dar bem com essa regra. Mas não vamos nos desesperar e vamos começar nossa resolução. Vou reiniciar o tempo aqui, como sempre. Bom, como o caminho das ratas não pode se cruzar nem compartilhar a célula, essa rata aqui da linha 1, coluna 1, ela não pode ir para a direita, né? Porque senão estaria atravessando o caminho da rata da linha 1, coluna 2, né? Então esse caminho aqui é obrigatório para ela. E pelo menos essa parte é obrigatória para outra. Daqui ela tem 3 opções, né? Vir para cá. Aqui. Vir para cá ou vir para cá, né? Vamos ver se esse caminho é possível. Nos dois casos, tem 3 células no segmento, né? E como eu tinha dito na regra, não tem como a gente colocar, por exemplo, um 5 aqui, porque indicaria que nesse segmento tem 5 células cuja posição corresponde ao número que está nelas. E não tem como ter 5 células desse jeito no segmento de 3 células, né? A gente conseguiria acomodar 1, 2 e 3 aqui. Ambos as plataformas estão na posição 3. Então a gente pode analisar tanto a partir dessa ou dessa, que vai ser a mesma coisa, né? Efetivamente. Então, por exemplo, se a gente tiver o 1 aqui, o 1 na posição 3 não combina, mas ele está indicando que tem uma célula que está combinando com a posição. Teria que ser um 2, né? Não poderia ter 1 na posição, porque já tem 1 na caixa.
Então teriam 2 na posição 2, que seria o acerto, né? Aqui a gente teria que colocar o 3. O 3 está na posição dele, só que a gente precisa ter o 1 e 2 para serem 3 números na posição certa daquele segmento. Então a gente não pode ter o 1 aqui, né? O 2 também não pode, né? Porque o 2 estaria na posição 3 e não estaria um acerto. Então os acertos teriam que estar nas posições 1 e 2, que precisaria de um 1 e de um 2, mas a gente já colocou o 2. E se a gente tiver o 3, os 3 vão ter que estar na posição certa, né? Seria o caso do 1, 2 e 3. E não teria o que a gente colocar aqui. Ou seja, esse caminho rosa, ele não pode passar por aqui. Ele vai ter que passar ou direto para baixo, ou fazer esse caminho por aqui, né? Bom, se ele passar desse jeito, o que aconteceria? A gente não poderia ter o 4 aqui. Ele indicaria 4 correspondências, né, que seria 1, 2, 3, 4, mas que já tem o 4. Estaria errado, né? Que precisaria ser um 3 e aqui ser um 4. Mas aí fica meio paradoxal, né? Bom, se aqui for um 3, são 3 células que vão estar combinando. E são 3 células de 1 a 4. Ou seja, para cá só sobraria uma, né? Por exemplo, se aqui usar o 2, 3 e 4, aqui sobraria o 1. Se aqui usar, né, combinar o 1, 3 e 4, aqui sobraria o 2. Eu acho que de nenhum jeito daria certo, né? Então, por exemplo, se aqui for o 2, 3 e 4, teria que ser assim, né? Combinou, combinou, combinou. Aqui só sobraria o 1, mas a gente viu que o 1 na terceira posição, nesse segmento de 3, precisaria de um 2 na posição 2, né? Para ser o acerto. A gente já colocou o 2 na caixa. Então não poderia ser um 2, ou melhor, 2, 3 e 4. E se fosse um 3 e 4? Sobraria o 2 aqui, a gente precisaria de 2 acertos nessa parte aqui, que teria que ser o 1 e 2, mas a gente já tem tanto 1 quanto 2. Então o 4 a gente viu que não pode, o 3 a gente acabou de ver que também não pode. Se for o 2, eu acho que aqui fica impossível, né? A gente já viu que se tiver um nessa terceira posição que precisaria de um 2. Se aqui for o 3 também precisaria do 2. Então aqui teria que ser o 1. Mas eu acho que também fica impossível aqui, né? Não poderíamos colocar o 1 aqui. O 2 a gente viu que não pode de qualquer jeito. Teria que ser o 3. E o 3 precisaria de 1 e 2 também. A gente já tem um 1. Então, o caminho rosa vai ter que passar por aqui. Como os caminhos não podem compartilhar a célula, o verde vem para cá. Obrigatoriamente, né? Eu acho que acho que a gente já consegue colocar esse número aqui, né? Porque as posições eram 1 ou 3, né? Se for 1, aqui é 2. Se for 3, aqui é 2 e aqui é 1. De qualquer jeito, aqui tem um 2. Se a gente tivesse o 3 aqui, seria 1, 2 e 3 nessa parte. O menor número que a gente poderia colocar aqui é o 4. Ele indicaria 4 acertos nesse segmento de 5 casas. Sendo que a gente não pode usar o 1, 2 e o 3. Então, no melhor dos casos, acertaria a posição 4 e a posição 5. Isso não chega em 4 acertos. Ou seja, aqui não pode ser o 3, aqui tem que ser o 1. São 5 casas. A gente já está usando 2 das menores, né? Porque sempre o caminho a gente vai ter que pensar do menor para o maior, né?
as posições começam sempre no 1, então a gente tem que começar... A gente sempre vai fazer a contagem a partir do 1. Ah, então, se são 5 células, 2 delas já não podem estar combinando, né? Essas duas aqui já não vão combinar. Então sobram 3 para poder combinar. O maior número que a gente poderia colocar aqui como um segmento de 5 células seriam 5. Só que a gente viu que, na verdade, o máximo vai ser 3. Que também é o menor, né? A gente tem um e o 2 ocupado. Não tem como a gente ter um 4 aqui, que seriam 4 acertos. Posição 1 e 2 a gente já não acerta. O 4 está na posição 3, que não é um acerto, sobrariam 2 casas só. Então aqui tem que ser um 3, junto com 4 e um 5 aqui. Para serem os 3 acertos desse segmento, né? 3, 4 e 5. Vejamos. Eu acredito que o caminho verde não possa sair da caixa nesse momento. Então não teria o que a gente colocar nessa plataforma, certo? Vamos que ela venha para diagonal. O maior número que a gente poderia colocar nessa plataforma é um 3, porque é um segmento de 3 células. E o menor também é um 3, porque a gente está usando 1 e 2 nessa coluna. O 3 aqui indicaria 3 acertos nesse segmento. Teria que ser o 1 e 2. Mas a gente tem 1 e 2 na coluna, né? É. E se for pra cá, a mesma coisa, né? O problema é estar saindo da caixa. E daqui eu acredito também não possa sair da caixa, né? Porque se a gente tiver um 3 aqui na plataforma, na posição certa, e um 4 aqui na posição certa, na verdade nem poderia ter, né? Porque já tem um 4 na coluna. Não teria como a gente colocar o terceiro acerto. Ah, eu acredito que o caminho rosa não possa passar por aqui por esse motivo. Porque o caminho verde a gente viu que não pode sair ainda da caixa. Então ele ou viria pra cá ou viria aqui pra cima. E com isso ele bloquearia o caminho do rosa passar aqui pra baixo. Ou seja, o caminho rosa vai passar pra cá. Certo. O que eu tô querendo saber agora é o que a gente vai colocar aqui. E como vai ser o caminho, né? O menor número que a gente pode colocar é um 3. Vamos fazer a análise a partir do menor, que é o mais, vamos dizer, o que vai ter o caminho mais aberto, né? Com menos restrições. 3 acertos ao longo desse segmento. Aqui já é um. Aqui não poderia ser, porque já tem o 4 na coluna. Se vier pra cá, o caminho acaba aqui. Eu não poderia subir, porque senão teria que cruzar algum caminho, ou alguma coisa do tipo, né? Mas aí, o caminho acabando aqui, termina esse segmento. Aqui não pode ser acerto, aqui é um acerto. Esses dois teriam que ser acertos também. Teria que ser o 4 e 5 nas posições 4 e 5. O 5 tá ok. Na verdade não tá ok, eu já explico, porque o 5 não pode estar aqui.
Mas o 4 tá em um 4 já na coluna, né? Então isso aqui não pode acontecer, o caminho não pode vir aqui pra direita. Bom, só voltando um pouquinho, né, que eu falei por que que o 5 não poderia estar aqui. Eu, em outros sudokus com essa regra da uva, ou na versão tradicional, que é a linha German Whisper, né, a linha de sussurro alemão, alguma coisa assim. Tem várias regras para as linhas, né? A German Whisper é a linha verde. Ao longo de uma linha, né, de German Whisper, e nesse caso da uva, né? Os dígitos adjacentes não, na sequência, vamos dizer assim, é, a diferença entre eles vai ser de pelo menos 5, né? E se a gente tivesse o 5 aqui, que número a gente colocaria aqui? Se a gente tivesse fazendo diferença, né, para baixo, precisaria de um zero. Né, que aí nisso dá uma diferença de 5, mas a gente não pode colocar o zero. Né, o sudoku vai de 1 a 9. Se a gente fosse para cima, iria para 10 também. Não tem como a gente colocar se o máximo é 9. Bom, enfim. A gente viu que... Vou apagar isso aqui. A gente viu que esse caminho que não pode acontecer. Então fica impossível de preencher essa plataforma. Então vai ter que dar essa volta aqui. Então esse aqui é o caminho rosa, né? Bom, o caminho rosa são duas células de segmento. O maior número que a gente poderia colocar aqui é o 2. A gente pode colocar o 2? Não, porque ele indicaria que os dois estão combinando. Mas os dois estão na posição 1, que não é uma combinação. Então o que tem que ser 1, na verdade, só uma célula combinando, que é ela mesma. Então o 2 não vai estar aqui, ele vai estar em algum lugar aqui no meio. Bom, vamos ver quais combinações a gente pode fazer. Ó, as posições são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente não pode ter combinação na 1 nem na 2, porque já tem 1 e 2 na coluna. Na 4 e a 5 já tem 4 e 5 na coluna. Na 6 e na 7 pode. E a gente já visto que o menor número que a gente poderia ter aqui de combinações é 3. E vai ter que ser justamente 3. Junto com o 6 e o 7. Os 3 com número e posição combinando, né? Bom, eu tinha falado que o 2 ia estar aqui no meio, né? Certo, vamos continuar. Bom, o 7. Aqui é um número que tem diferença de pelo menos 5 a partir do 7, né? Só tem duas opções, o 1 e o 2, né? Ah, tá. Uma coisa que eu já estava observando antes é essa célula aqui, né? O caminho rosa poderia muito bem só fazer isso, né? E aqui ser o 1, um dígito combinando que é ele mesmo, né? O problema é que a gente já colocou o 1 nessa linha. Então aqui, o único número que poderia existir aqui para esse caminho rosa ser possível era o 1, né? Porque é um segmento de uma casa e não tem como a gente colocar o 0 numa plataforma, né? Como a gente já tem esse 1 aqui, na verdade, o caminho rosa vai descer aqui. O caminho rosa descendo aqui, o verde não pode ir para a direita, né? Ele viria ou para cá ou para cá.
Mas, de qualquer forma, faria isso. Sairia, não sei se pela linha 8 ou pela linha 9, né? Ah, essa plataforma continua bem interessante, né? A gente não pode ter um aqui. Se a gente tivesse o 2 e acabasse, né? Essa análise que eu tô fazendo é se esse segmento acabar aqui, né? Se a gente tivesse o 2 aqui, essas duas células precisariam estar combinando. Teria que ser o 2 e o 3. O problema, já tenho 2 na linha, na coluna e na caixa e já tenho 3 na linha. Então a gente não poderia ter o 3 aqui, o 2 aqui. E o 3 pior ainda, né? Teria que ser o 1, 2 e 3 aqui, não combina nada. Então, o caminho rosa não pode terminar nesse segmento aqui na caixa 5 do rosa. Não pode acabar com 3 células só. Ele vai ter que vir pra cá pelo menos. Certo. Pô, tive que dar uma paradinha. Bom, vamos continuar. E o caminho rosa não, esse segmento não pode acabar aqui, né? Mais uma vez, eu acho. Bom, aqui a gente não pode ter o 1. Se a gente tivesse o 2, seriam dois acertos, né? Como o 2 está na posição 1, ele não seria um deles. Com esse 2 aqui, que seria o 1. O 1 está na posição 3 também não é a posição certa, né? Então vamos lá, aqui a gente poderia ter o 4. Não poderia, mas depois eu explico porque a gente não pode ter um 4 aqui. Mas assim, a gente estivesse analisando só essa parte do acerto, né? Aqui seria um dos acertos, aqui precisaria ser o outro. E que número aqui? O 2, que está na posição 2. Mas aí entra naquele problema, né? Já tem um 2 na caixa e já tem um 2 na coluna, né? Ah, se fosse um 3, ele não está na posição certa, ele não seria um acerto. Essas três células precisariam acertar. Aqui seria um 2. Aqui teria que ser um 3 na posição 3, mas a gente já tem um 3 na caixa, na coluna e na linha, né? Impossível colocar um 3 aqui. E se fosse um 4, pior ainda, né? Porque é um segmento de 4 células. Se o 4 estiver na plataforma, significa que esse segmento seria 1, 2, 3, 4. Mas já começa no 4, não pode também. Então esse segmento rosa, ele ainda vai para algum lado. Agora, né, só explicando por que a gente não poderia ter um 4 aqui, isso também vai valer para o 6, tá? Se a gente tem o 4, para dar uma diferença de 5 a partir do 4, teria que ir ou para cima pro 9, ou para baixo pro menos 1. Não tem como a gente colocar menos 1, então tem que ir para cima, né? Então 9. Só que aqui também é um número com diferença de 5 a partir do 4, né? Pelo menos 5 a partir do 4. Não tem como a gente colocar 10 ou mais, porque o Sudoku vai ter 9 só. Não tem como a gente ir para baixo, teria que ser o 9. Mas aí seriam dois 9 na mesma coluna. É impossível. E para vocês acontece a mesma coisa, só que dessa vez com 1, né? Inclusive nesses Sudokus de German Whisper, ou no caso, né, da série Ret Run, as uvas, que só vão unir duas células, os números mágicos são o 4, 5 e 6. Principalmente o 5, por não poder fazer parte da linha, e o 4 e 6 por não poder estar numa vertical, né, dentro de uma vertical, no meio de uma caixa.
Uma coisa que, né, o 6 e 7 não podem estar aqui, vão estar aqui. E aqui o que que sobra? O 8 e 9. Não que isso vai ajudar agora, né, nesse exato momento, mas é uma anotação a ser feita, né? Digamos que o caminho rosa vem pra cá e sai da caixa. E no segmento. O que que a gente poderia colocar aqui? Inclusive, na verdade, antes de eu fazer essa marcação, uma coisa que eu acabei de me tocar. Essa também, né, German Whisper ou a uva, sempre vai estar alternando entre o número baixo, né, de 1 a 4, e o número alto, de 6 a 9. Aqui é o número alto, aqui é o número baixo. Né? 1 e 2 é um número baixo, né? Então aqui vai ser um número alto de novo, e tá na posição 2. Então isso aqui nunca vai estar combinando com, com o número, né? 1 e 2 também nunca vai estar combinando. Aqui também nunca vai estar combinando. Né? Que aqui é a posição 1. E por isso, esse segmento aqui do rosa, aqui na caixa 5, não pode ter 5 células de tamanho. Digamos que terminando para baixo aqui. O máximo que a gente poderia combinar são 2 células. Então viriam 2 aqui. Seriam posições 4 e 5. Mas tem aquela questão do 4 entre as uvas na mesma vertical. É que eu tinha explicado antes. Que é impossível. Então, eu não sei se vem pra cá, se vem pra cima. Mas eu sei que vai ter pelo menos 6 células, né, nesse caminho. Eu tinha marcado essas aqui que nunca vão estar combinando, né? Bom, eu falei de 6 células, né? Vamos ver se tem essa possibilidade, né? Esse aqui é o único jeito de o caminho rosa passar exatamente por 6 células nesse segmento, né? Ter 6 células. Aqui, inclusive, deixa eu. Tá, né? Aqui também nunca vai estar combinando, que é a posição 4 e 4 não pode estar aqui. Para serem, para serem 6 células, a gente não pode colocar um aqui, né? Porque já tem na linha. Sobraram 2 células que podem combinar. Que seria o 5 e o 6. E se vocês lembrarem, eu falei, né, de que o 5 nunca pode estar numa uva ou numa linha de German Whisper. A menos, né, que isso do que muda o valor da célula, mas, enfim. Isso aqui ficaria impossível, não tem o que a gente colocar aqui. Então esse caminho de 6 células também é impossível. E não tem como o caminho rosa passar por aqui, certo? Pelo menos nesse segmento, né? Por quê? Essas plataformas, se digamos que esteja passando, né? Essas plataformas vão estar descrevendo o mesmo segmento. E como é o mesmo segmento, vai ter a mesma quantidade de números que combinam com a posição. Então eles teriam que indicar o mesmo número, mas na mesma caixa. Como é que a gente vai repetir o número, né? Certo. Então, né, não teria como a gente passar nesse segmento por essa célula. Ah,
Teria essa possibilidade aqui, na verdade. É porque eu tava considerando que teria que passar por aqui, né? Eu acho que não poderia ter esse caminho. E que seria a quinta posição. E o 5 a gente viu que não pode estar numa uva. O menor número que a gente pode colocar aqui para ter combinação é o 2, né? Duas combinações desse segmento. Seriam essas duas células. Se a gente for contar a posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já tem o 6 e o 7 na linha, né, dessas células. Então, na verdade, esse caminho aqui não pode existir. Agora, se a gente vai fazer isso ou isso, ainda tá aberto, né? Mas isso aqui vai acontecer. Ah, ó, a gente já viu que esse caminho aqui fica impossível, né? Que aqui seria a quinta casa. A única combinação possível seria aqui na sexta. Mas não tem como a gente colocar um aqui na plataforma, porque já tem um na linha. Então, o outro caminho seria esse. Entra aquela questão, né, da quinta posição aqui, né, ser um 5 na uva. Aqui teria que ser um 6 na sexta posição e um 7 na sétima posição. O 7 até pode, mas aqui a gente já tem um 6 na linha, né? Então fica impossível essa combinação. Então aqui não vai pra cima o caminho. Vem pra cá. Bom, aqui é a posição 6, né? E já tem um 6 na linha. Aqui não pode ser uma das combinações. Bom, o caminho, né? Ou vai ser por aqui ou por aqui. De jeito tem no máximo 3 posições que vão combinar, né? Vamos ver se poderia ter um 3 aqui, né? Aqui seria um 5 na posição 5, um 7 na posição 7 e um 8 na posição 8. Uh, bom, 7, né, numa uva, estaria junto de um ou 2. Aqui ficaria um par 1 e 2. Aqui não poderia ser o 2, então. O 2 viria pra cá. Uh, aqui teria que ser um 6. Aqui um 3. Agora o 4 e o 9, né, nessa caixa. Aqui teria que ser o 9, né, pra poder ter diferença aqui um 4. Aparentemente tá fazendo sentido, né? Aqui não poderia ser visitado, né? Porque até na regra fala, né? Nem todas as plataformas precisam ser visitadas. Mas as que forem visitadas vão indicar quantas células do segmento vão ter um número combinando com a posição. Bom, me parece completamente plausível esse caminho com 3 acertos. Pelo menos assim, de início, né? Se a gente for analisar agora 2, ou melhor, vamos analisar o caminho direto aqui, né? Aqui necessariamente seria um 2. 5 na posição 5 e um 7 na posição 7. O 6 não poderia estar nessa linha por causa desse 6, aqui já não pode. A gente viu que o 6 não pode estar aqui pelo mesmo motivo do 4. Aqui também seria um 6, né?
não consigo ver por enquanto, assim, pelo menos claramente daria pra analisar. Bom, aqui é um número alto, aqui é um número alto e um número baixo. Então aqui tem que ser um número baixo. Eu tenho 3 aqui, então aqui é 4. Então aqui vai ser 3 e alguma coisa. Já tenho 3 nessa linha, né? Então 3 aqui. Qualquer um desses aqui poderia ter o 8 e o 9. Também parece dar nenhum tipo de erro, né? Pelo menos assim, bem de uma visão bem inicial, né? Agora se for um 2 aqui, com um caminho completo. Não necessariamente que seria o 5, né? Poderia ter um 6 aqui e 7, né? E aí esses dois estariam combinando a posição. Mas aí, como tem esse 2 aqui, aqui viria o 1. Não teria o que a gente colocar nessa uva. Então o 6 também viria pra cá. É, então de qualquer jeito, seja o caminho que for, aqui tem um 6 e aqui tem um 3. Acho que tá na hora da gente olhar um pouco mais pra frente. Esse tá sendo um dos primeiros que dá pra gente começar realmente do início, né? E, e andar bastante. Geralmente a gente olha o meio, olha o final, vai fazendo um monte de caminho quebrado e depois junta, né? Mas eu acho que agora tá na hora de a gente olhar um pouco mais pra frente. Bom, o caminho rosa, né? Ao sair dessa caixa número 2, ela vai ter que ir pra caixa 3, né? Não pode voltar aqui pra caixa 5, porque a plataforma que teria que passar é uma plataforma de 6 células. E esse segmento vai ter uma célula, né? Fica impossível. Então, não sei se vai vir o caminho por baixo ou por cima, mas isso aqui ela vai fazer. Ela pode dar essa volta ou ir direto aqui pra baixo, né? Mas de qualquer jeito, isso aqui ela vai fazer. Desculpa. Ahn, Bom, nesse trecho aqui não vai estar combinando, né? Porque teria que ser um, já tem um na linha. Esse aqui, né, aqui também não vai combinar, que é a primeira célula, mas já tem um na linha. Essa plataforma, inclusive, da caixa número 2 é bem interessante, né? Porque, ó, o que que tá olhando essa caixa? 2, 3, 4 e 6.
Sobra aqui 1, 5, 7, 8 e 9. Logicamente, não tem como a gente colocar o 9 aqui, né? Porque a gente não consegue traçar. Primeiro, a gente não consegue traçar um caminho de 9 células nessa caixa. Segundo, que a gente já sabe que a primeira já não é um match, né? Então o 9 já não pode colocar aqui. O 8 também não, porque a gente consegue traçar uma reta de no máximo 8 células, mas a primeira já não está combinando. Se for 7, mesmo que a gente use as 8 células, né? Considerando a primeira que não pode ser uma combinação, a terceira também não pode ser, por causa desse 3. É, porque já tem um 3 na caixa, né? Então, qualquer terceira posição aqui nesse segmento não estaria válida. Então aqui também não pode ser um 7. O 5. O 5 já me parece um pouco mais plausível, né? Digamos que a gente faça um caminho de 8 células. Aqui não tá combinando. Aqui também não tá. E o 3 também não vai estar combinando. Então a gente vai precisar combinar o 2, 4. Calma que eu perdi a conta. Os três números não estariam combinando, né? Seria o 1, 3 e 5. Porque o 5 tá na posição 7. Então, 1, 2, 3 não pode. 4. Teria que vir um 5 aqui. Aqui um 6. Aqui teria que ser um 7. Aqui um 8. Esse seria um 2. Calma. Aqui a gente tem 4 combinações, né? Posição 2, 4, 6 e 8. Mas a gente não pode colocar um 5 na posição 5, nem um 7 na posição 7, porque já tem o 5. Não pode colocar o 3 na posição 3, nem um na posição 1. Então o 5 aqui também não pode estar. Então aqui na verdade é um 1. Esse segmento inteiro, não importa quantas células ele tenha, ele só vai ter uma combinação, só um acerto. Uma coisa que eu tava olhando agora é se esse caminho aqui é possível, né, vindo a partir desse 3 e passando por essa plataforma. Por assim, não é, né? Porque teria que ser um. Aqui seria um ou. É, teria que ser um ou 3, né? Porque a análise que a gente tava fazendo no início aqui. Mesma coisa. Só poderia ser o 1 ou 3, mas já tem o 1 e o 3 na linha, né? E mesmo se a gente desse essa volta grande. Vamos lá. O 1 não poderia estar combinando. O 3 não poderia estar combinando. O 4 não poderia estar combinando. Nem o 5 poderia estar combinando. O único número que estaria combinando, poderia combinar com a própria célula é o 2. Mas é que teria que ser o 1, mas a gente já tem um na linha, né? Não pode. Agora, se fizer uma diagonal, seja assim ou assim, né? Tanto faz que a gente não sabe nada do restante da coluna. E poderia estar combinando, né? Posição 1, não. Posição 2, poderia. Posição 3, não. Posição 4, sim. A gente poderia combinar na 2 e a 4. Então, aqui seria 1 ou 2, né? Combinar uma das posições ou as duas. Para combinar uma posição, aqui teria que ser 1, mas a gente já tem um na linha. Pra gente combinar as duas, que teria que ser um 2, mas a gente não poderia colocar um 2 aqui pra não repetir na linha e na caixa, né? Então esse caminho aqui não pode acontecer. Agora, se for esse caminho
Vamos ver o caminho mais simples, né. Posição 1 não pode, 2 pode combinar, 3 não, posição 4 pode. A gente poderia ter o 2 e o 4 aqui perfeitamente. Tá, como já um caminho já se mostrou viável, eu acho que já mostrou que isso é possível, né, então vamos ver se o outro caminho é possível, né. Hã, posição 1 poderia combinar, posição 2 também, posição 3 também, posição 4 não. Se aqui for o 5 também não, né, mas a gente poderia perfeitamente ter o 1 aqui, e não combinar o restante do caminho. Então os 2 caminhos, por enquanto, se mostram possíveis. Hã, ver um pouco o caminho verde, faz tempo que a gente não olha, né. Poderia tanto fazer isso quanto fazer isso. É que eu propositalmente não estava olhando, porque tem muitas possibilidades, né, logo aqui no início, já tem qual seria a posição 1. Agora você vai fazer isso, você vai fazer isso, vai fazer isso, isso, tem muita possibilidade, né. Mas de qualquer jeito aqui vai passar. Isso a gente pode garantir, né. Bom, na verdade, né, eu tinha falado questão do caminho verde, o início ou seria isso ou isso, né. Qualquer jeito aqui é a posição 1 ou a posição 2, mas ele não pode estar combinando, porque a gente já tem um e um 2 na coluna, né. Aqui seria a posição 2 ou 3, já tem um 2 e 3 na coluna, não pode combinar. Seria 3 ou 4, poderia combinar se for o 4, né. Bom, tem uma coisa que ainda tá na minha cabeça. Eu tinha feito análise, né, de números altos e números baixos na caixa 5, né. Aqui é um número baixo. Aqui é um número baixo também, que vai ser 2 ou 3. Um desses 2 vai ser um número baixo. E uma dessas 3 células vai ter um número baixo. É um, 2, 3 ou 4. Se o caminho aqui for direto, aqui seria um 5 e 7 para combinar. Então aqui seria um número baixo. Agora, se for desse jeito, qualquer um desses 2 poderia, né.
Acho que eu quero analisar esse caminho de novo. Por aí. Ou melhor, analisar se aqui poderia ter o 3, né? É o que eu quero analisar. Para isso, o caminho teria que ser esse. 5, 7 e 8. Aqui seria um ou 2. Aqui viria um 2. Aqui seria um 4, aqui seria um 9. Tá, isso a gente já tinha visto. Aqui teria que ser um número alto, né? Já tem um 7 e 8. Teria que ser 6 ou 9. Bom, aqui, né? Também tem um número alto e um número baixo. Mas aqui já tem todos os números baixos na linha. Então, que seria um número alto, que seria um número baixo. Como já tem 1 e o 3, que seria 2 ou 4. Para completar a coluna, né? Aqui sendo um número alto, aqui teria que ser o 6 ou 9. Mas o 6 não é. Não tem diferença de pelo menos 5 a partir do 2 ou 4. Então que teria que vir o 9. Aqui seria o 6, aqui o 1, 2. Ah, como já tem um 6 nessa caixa, esse par aqui não poderia ser o 3 e 6. Sobra um 2, 2, 4, 4 e 8, né? Aqui já tem o 1 e 8 na coluna. Sobra o 2 e o 4. Aqui não poderia ser o 3 e 6, né? Esse par aqui, porque eu já tenho 3 nas duas colunas, nas colunas já tenho 3 e 6, enfim. Sobraria um 4 ou 8. Digamos que aqui seja o 4. Aqui viria um 2, aqui teria que ser 1. Aqui teria que ser um 2, porque eu já tenho 8 na coluna. Viria um 4 pra cá, aqui seria um 2. Por enquanto, tá ok, né? Se aqui for um 8, seria um 4. Aqui não poderia mais ser o 4, né? Porque aqui teria que ser 2 ou 8, mas já tenho 2 e 8 na coluna. Aqui seria 2. Tem um 4 pra cá. Teria um e 4 aqui. Teria um 5. E não teria onde a gente colocar o 3 nessa caixa, né? Então, nesse caso aqui não poderia ser o 8. Se aqui fosse o 1, seria um 2. Falta aqui, faltam 3 aqui, né? Eu acho que essa coisa começa a ficar estranha nesse. Digamos que a gente consiga fazer o caminho de 9 células. Conseguiria, conseguiria. O 3 tá parecendo viável aqui ainda, né?
Tô chegando naquele momento da resolução que é uma estagnada legal. Bom, vamos ver se pode fazer esse caminho aqui de baixo. Pode, né? Por exemplo, se a gente faz isso aqui, dá pra ser 1, 2, 3, 4 e 5 perfeitamente, né? Aqui viria um 9, viria o 1, aqui seria 2. 2 aqui. Ah, não, não poderia, né? Aqui teria que ser 5 e 7. Fazer esse 1 aqui, mas aí 5 na coluna, né? Mas também dá pra, sei lá, fazer isso, né? A gente consegue puxar um, 2, 3, 4, que viriam 2 de novo, por exemplo. 5, 6 e 7. Já são 7 combinações. Viria um, viriam 2. Teria que ser o 3, né? Porque já tenho 2. Teria 5, 7 e 8 aqui. 4 e o 9. Bom, a gente já tem um, 2 e 3 nessa coluna aqui, né? Então aqui o número baixo tem que ser o 4. Como tem esse 4 na linha, né? 4 e 9 aqui. O que falta na coluna? Falta um 5. Então 5. Fazer 6 e 7 aqui viriam 6 e 7. Aqui viria um 8, 9 e 8. E um 2 aqui de novo. É de novo plausível. Ah, qualquer jeito que é 2 ou 4, né? Bom, número baixo e um dos dois é número baixo. Outro número baixo estaria aqui. Uma dessas posições aqui foram 2 e estiver passando aqui no meio. Vamos ver esse caso, né? 2 passando desse jeito. Ah, teria um 3 ou um 4 aqui, né?
Bom, como eu quero saber só se é possível algum jeito, vou colocar, por exemplo, o 7 estando na posição certa, que viria um 2. Não, o 7 não poderia estar aqui, né? A gente já tem o 1 e o 2. Então, aqui não estaria a posição certa, que seria a posição certa seria o 5 e o 8. Então aqui seria um número pequeno, né? A gente tem um número pequeno em uma dessas células, pequeno, pequeno. Então grande, 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 grande um dos dois, o 5 é neutro. Só que seria o pequeno. A gente já tem 1 e 2 na caixa e o 3 na coluna, que seria um 4. Aqui viria um 3 e 9. E aqui o 7. Um 9 aqui nessa coluna. Inclusive o 3 não poderia vir aqui, né? Na verdade. Já tem o 3 na linha. Mas eu vi por outro motivo, né? Que seria o 9, aqui teria que ser 8 ou 9, mas já tem na coluna, né? Mas então 9, 3. Aqui não pode ser o 4, senão aqui viria um 9. A gente já tem na coluna. Então aqui é 2. E viria pelo menos um 7, já tem 8 e 9, então 7 aqui. Esse par aqui, vamos lá. Ele não poderia ser um 2, nem 2 e 4, porque já tem 2 nas colunas, né? Ele poderia ser 4 e 8, ou 3 e 6. Esse 6, né? Bota um 6 aqui, então aqui teria alguns 6. Aqui teria um 8 ou 9, colocaria essa aqui, então aqui teria o 8 ou 9. Obrigatoriamente tem um 6, mas vai estar entre os números 6, 8 e 9 aqui, né? 4 e 5 só podem estar aqui. Sobrou 8 e 9. Vou mentir, esse tá pegado. Eu provavelmente não tô vendo alguma coisa muito óbvia. Vamos lá. Tem uma célula certa nesse segmento. Se que vier pra baixo. Não, a gente viu que não pode vir pra baixo, né? É. Digamos que não passe aqui por esse 8 e 9. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, tem dois jeitos de ter uma posição certa, né? Ou seria isso, ou aqui sendo um 8.
Aqui sendo 5, aqui o 4. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que isso traria pro resto do sudoku, né? Viria o 9 que viria o 8. Teria um par 6 e 9. Aqui teria que vir um 1, 2, 3, 4 e 8 na coluna. Aqui é 6 e aqui é 3. E falta nessa coluna um 5. Falta o 2 e o 4. Por o 2 aqui, porque poderia ser um ou o 4. O 4 aqui teria que vir um 2. Ficaria 7, 8 e 9, né? Ah, não, calma. Eu não. Ah, não, eu que preenchi errado, que não seria 2 e 4, que é 4 e 8, na verdade. Se aqui for 4, aqui poderia ser o 2. Se aqui for 8, aqui é 4. Nessa coluna fica 2, 7 e 9. Pra ter 7 ou 9 certos, é pra ter 7. Não, porque já são 7 casas. Ou então assim. Ou então pegando alguma diagonal aqui, né? Mas ó, a gente não consegue puxar 7 células ou mais sem começar num 3 ou num 4 ou 8, por exemplo. Assim, num jeito que não daria pra ter muito caminho certo, né? Por exemplo, se a gente fizesse isso, errado, 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 aqui poderia ter um acerto, errado, errado. Aqui na 7 teria outro acerto, mas não teria como colocar outros 5 acertos, né? Com essa combinação aqui de 3, 4, 5, 6 e 8 no início, não teria como aqui são 7 ou 9, né? Que teria que vir um 2. Seriam dois acertos. Para isso, eu acredito que não poderia começar por aqui, né? Porque no máximo o 2 começaria na posição 5. Com um acerto no. O 4 nem poderia acertar, né? Na verdade. Precisaria o 7 e o 9 acertar, que é impossível nesse caso, né? Eu teria que fazer alguma coisa assim. Poderia ter isso. Acertando o 4 e o 9. E aí o menor número que a gente poderia colocar aqui é um 6, né? Já tem um 2, 3, 4, 5. Depois seria o 8, né? Porque já tem o 7. Mas a gente já tem duas impossibilidades, então 6. De qualquer jeito, ele não estaria na posição certa, né? Então ele já está errado. Aqui não teria como a gente entrar. Esse caso fica impossível, né? A gente conseguiria 5 acertos. Nossa, eu fiz muita análise pra. Tanto que tô considerando uma condição inicial aqui, né? Onde que eu fiz? Aqui. Olha, não vou mentir. É,
Bem perdido. É... Mas vamos persistir, né? Não vai ser hoje que eu vou desistir de um Sudoku do Right Run. Bom, vamos ver quantas células corretas a gente pode ter aqui. Poderia ter aqui célula 1, 2, 3 não, 4 poderia, 5, 6 e 7. Calma, vamos lá. Se a gente fizesse, por exemplo, o maior caminho, né? Seria, por exemplo, esse. Não vou me importar se vai passar pelo caminho de baixo ou pelo de cima e como vai ser essa diagonal aqui, porque no final das contas acho que vai ficar mais ou menos a mesma coisa. De poder ter o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de coisa correta, né? A gente, se a gente tem no máximo 5 células corretas, aqui não poderia ter um 8 porque a gente já tem na coluna, né? Só que seria 4 ou 5. Só que se a gente colocar um 5 aqui, ele vai estar na posição 4, que não seria um dígito correto. Então 5 não poderia estar certo nem o 4. Então cairia para 3 de quantidade correta, né? Isso considerando, né, passando assim, né, ortogonalmente. Agora se for na diagonal. 1, 2, 3, esse aqui já também não estaria na célula correta. Hum. A gente poderia ter 4, o 5 já não estaria, 6 estaria, 7 já não estaria. A gente teria 2 só, né? Se a gente fizer desse jeito, 4 não estaria, 5 estaria, 6 estaria, e o 7 não. É 2 de novo. A gente precisa de pelo menos um 4 aqui. Tem que ser assim mesmo, né? Eu acredito que tem que ser o 1 e o 4 aqui, né? Estão no caminho, na parte correta, né? Poderia ter esse caminho por cima, né? Por exemplo, aqui 5 e 6. E aqui tá qualquer número na posição errada. E poderia estar por baixo também, né? A mesma coisa, inclusive, né? E um 6 aqui é um número qualquer. Bom, isso aqui dá uma
limitado aqui, né, agora, porque a gente já tinha o 3 e 6 na coluna, né, então aqui já não poderia ser um par 3 e 6. Agora, como tem um 4 na linha dessas duas células, não pode ser 2 e 4, nem 4 e 8. Teria que ser 1 e 2. E já tem um nessa caixa, então tem que ser o 2 aqui. E se eu boto o 2 aqui, nossa, que alívio. Poder botar número de novo. As colunas a gente falta o 4 e o 5, né? Que a gente já tem um 4 na caixa, então aqui é 5. Agora o 5 não pode estar mais na posição certa, né? O 6 e o 7 vão ter que estar. Bom, em uma das posições tem o 5. Essas aqui vão ser 5, 8 e 9, né? Com esse 2 aqui viram 3. O caminho rosa vai ser esse aqui. Com 5, 7, 8. Aqui vem o 1. Aqui vem um 6 ou 9. Aqui já tem o 7 e 8 sendo usados. Como é que ficava isso mesmo? Aqui é um 9. Aqui é um 4. O 2 pediriam 7, 8 ou 9. O 4, o 9. Já tem o 7 e 8 na coluna, então aqui é 9. Então aqui é 6. Com esse 6 aqui não pode mais ser o par 3 e 6. Também não pode ser 1 e 2 por causa desse 1. Vai ser 2 e 4 ou 4 e 8. E pode ser qualquer um, né? Pode ser um 2 e 4 aqui, ou então um 4 e 8 aqui, né? 6 e 7 botam um 6 e 7 aqui. E falta para essa coluna 4, 5 e 8. Não me ajuda por enquanto. Aqui sobra 2, 7, 8 e 9. O 9 a gente sabe que não vai poder tá, né? Primeiro porque ele já estaria na posição errada. No máximo, isso aqui seria a posição 7. O 8, ele de novo estaria na posição 7. Então a gente precisaria usar as outras 8 células para estar certo. O 1 já está na posição 4, já está errado. Então aqui também não pode ser um 8. Se aqui for o 7, ele já está na posição certa. Se for desse jeito aqui, né? Tá errado. Poderia ter um 2, 3, 4, 5, 5, 6 e 7. São 5 acertos, né? Então seria 8 e 9 aqui no restante. 4 aqui, 2 aqui. Seria um 4, por enquanto tá ok, né? Aqui seria um 5 e o 8, né? E teria uma possibilidade, né, de uma posição correta aqui, né, nesse caminho de cima. Teria nesse caminho aqui, 1, 2, 3, 4, o 5 tá na quinta posição. Então 7 tá podendo aqui, né? Se aqui for o 2, aqui vai ter que ser o 4 e 8, né? 4 vem pra cá, 5 aqui. Consegue completar essa caixa? 2, o 3 vem pra cá, 4.
seria um 7 e 9. Vamos ver se teria algum jeito de só ter dois números na posição certa. Poderia, por exemplo, aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente não poderia, né? Tá. No caminho de cima. O caminho de cima fica sem possibilidade. Aqui, ó. Se a gente fizer isso, 1, 2, 3, 4, 5 já são dois acertos. Se a gente fizer desse jeito, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 não tá em nenhuma das posições, não teria nenhum acerto. Estaria errado também. É, nessa diagonal. É a única diagonal, na verdade. Se fizesse isso, pior ainda, né? 1, 2, 3. Teria que vir para um 4. Então, se a gente fizesse isso, né? Seriam já três acertos. Né? A gente dado 2, teria o 8. Desse jeito, aqui em cima ficaria sem caminho possível. Então, na verdade, essa plataforma hexagonal aqui de baixo vai ser um 7. Por incrível que pareça. Eu não lembro como é que ficava o caminho. Eu acho que. Ó, era a questão. Viesse por aqui, não teria como essa ser a sétima casa, não teria como essa ser a sexta, teria que usar todas as outras, mas ainda teria como usar essas duas de baixo. Então, tem aqui de baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, era isso. Um tá na posição errada, e aqui também vai estar errado, né? Era isso. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui ficavam quatro, oito, dois, nove, um, oito aqui. Aí que era assim, né? Um, dois, três, cinco, seis, sete. Agora, se vai pra cima ou se vai pra baixo, não sei ainda. Vamos dar uma limpada, né? Aqui não pode mais ser o 9, que não pode mais ser o 8, enquanto esses. Ó, isso aqui não pode mais estar combinando, né? Que é a posição 2. Vamos ver se o caminho reto fica. Como é que fica, né? Ah, aqui, né? Como são 5 células, aqui seria um número de 1 a 5. Eu tenho 2 e o 4 na linha, 3 e 5. 5 não poderia, porque a gente já tem dois erros. Se a gente tivesse um 3 aqui, esses 3 seriam acertos, que seria 3, 4 e 5. Mas aí, na linha. Então aqui não pode ser o 3, também teria que ser o 1. Combinando o 4 aqui. E me parece, né? Agora, por a volta. 2, 3, 4, não podia, sim.
4, 5, 7 não poderia. 8 ou 9. Ou 9 não poderia, né? Não poderia ter os dois por causa disso aqui. Então aqui de novo seria do máximo acertos, né? Na verdade, no máximo 4 acertos, porque esses dois não podem simultaneamente acertar. Tenho 4 aqui. Na verdade, seria um ou 3. Por 3 ele já é um dos acertos. É diferente. Ele não pode ser um acerto. É o 6. Se aqui for o 3, então esse é um acerto, esse é outro acerto e um desses dois, né? Então 3, 4. Botaria o 9 aqui, botaria o 8, botaria um 5. Então o 8 não poderia ser o acerto, teria que ser o 9 aqui. Eu acabei de perceber outra coisa que me chamou a atenção, que é essa parte aqui, né? Porque o caminho rosa poderia tanto fazer isso, para uma ou duas células a mais, não mais do que isso. Aqui a gente poderia ter, não poderia ter o 1, poderia ter o 2, 3 ou 4. O 5 já não poderia, porque por mais que sejam 5 células, já tenho 5 na linha. Se a gente tivesse 4, indicaria que acho que seria uma célula vermelha, né? Que é a primeira célula do segmento. Então também não poderia ter o 4, né? Porque ele estaria na posição 2 e ele não poderia estar na própria posição. Então não teria com 5 células, tendo 3 errados, a gente teria 4 acertos, né? Se o 3 estiver aqui, mesma coisa, né? Ele vai estar na posição errada e na posição dele não vai ter ninguém, certo? Eu teria no máximo 2 acertos. Então, na verdade, aqui vão ser 2 acertos. O 1 não é um acerto, o 2 é. O 3 no cupcake não poderia, porque já tem um 3 na linha. E essa diagonal aqui não poderia existir, né? Porque senão seria ou o certo, né? Ou na posição 3, mas já tem na linha, ou na posição 4 que já tem na linha. Então tem que vir pra cá. E vier direto. Aqui seria o acerto, né? Na terceira posição. Acho que eu tô mais interessado em saber é isso. Terceira, quarta. Poderia ser na terceira ou na quinta posição. Mas o que me importa mais é isso aqui. Tem um caminho de 5 células. É o caminho verde. E aqui no certo não poderia ser o 2, 4 nem o 5. Já tem na linha, né? Sobra um ou 3. Digamos que seja o 3. A gente não poderia então combinar aqui no caminho rosa que o 3 estaria certo, nem o 4, o 5 teria que estar certo. E aqui já é um dos certos, né? Para esse caminho verde. O 1 pode estar, o 2 não, o 3 não. Teria que ser 1 e 4 aqui. Mas aí o 4 já tem na linha. Vamos recapitular. Então, eu acho que esse caminho aqui não é possível. Ele
se a rata do caminho rosa fizer esse caminho, a do verde vai fazer esse caminho. A gente tem que acertar duas posições aqui no caminho rosa, né? Nessa caixa 9. Posição 1 não pode, posição 2 tá certa. Posição 3 pode acertar, posição 4 pode acertar, posição 5 pode acertar. Seria na 3 ou na 5. Agora aqui, a gente poderia, né, ter de 1 a 5 certos, mas como a gente já tem o 2, 4 e 5 na linha, sobra 1 e 3 aqui. Se a gente tiver o 3 aqui, o 3 não vai poder estar aqui na posição certa do rosa, né? Então o 5 teria que estar. O 1 poderia estar certo, 2 não, 3 não, teria que ter um 4. É para serem 4 acertos, mas já tem 4 na linha. Então, na verdade, aqui não poderia ser um 3 se esse for o caminho da caixa 9, né? 1 não pode estar certo, 2 não pode estar certo, 3 pode estar certo, o 4 não e o 5 pode. E olha que interessante. O caminho rosa vai estar acertando ou o 3 aqui, ou o 5 aqui. E o caminho verde ou vai estar acertando o 3 aqui, ou o 5 aqui. Digamos que um deles esteja acertando o 3. O outro não poderia acertar o 3, né? Porque está na mesma caixa, teria que acertar o 5. Mas aí o outro estaria acertando duas células ao invés de uma. Então, se for esse caminho, aqui seria um 5. A questão é que a gente não sabe se vai visitar aqui ou se vem direto, né? E se for o caso, isso que poderia fazer esse caminho aqui também. Ou então fazer o mesmo caminho de antes. Eu acho que eu quero analisar aqui a caixa 3 agora. Porque ela é a única que a gente ainda não visitou. Por qual caminho eu quero começar? Isso aqui a gente viu que não pode. A gente já tem um e 3 na linha. Nesse hexágono teria que ter o 2. Teria que acertar a posição 2 e 3 usando o próprio 2. Já tem na linha, o 3 também já tem na linha, né? Então vamos analisar, por exemplo, esse caminho. Posição não pode acertar, posição 2 pode. Posição 3 nem a 4. Então se vier para cá, na verdade teria que fazer um desvio. Vamos ver o desvio de uma célula. Posição 1, 2, 3 não, 4 não, 5 também não. Então teria que fazer o desvio das duas células. Posição 1 pode, 2, posição não, posição 2 sim, posição 3 não, posição 4 não, posição 5 sim, e a 6 também poderia. Teriam, né? Uma dessas estaria certa. Tá. Alternativamente, se o caminho for por aqui, posição 1 pode acertar, posição 2 não, posição 3 pode. Posição 4 não. Mas eu poderia simplesmente colocar um aqui e o restante tudo errado, né? Bom, vamos ver se o caminho verde, se ele fizer isso, posição 1 não pode, 2 não pode, 3 pode acertar, 4 não, 5 pode, 6 pode. Poderia ter o 1 aqui, combinar de outro jeito, né? Restante. Aliás, se aqui for na diagonal, vamos cravar isso já. Aqui teria que ser o 3.
Porque não poderia ser o 4 na quarta posição por causa desse 4, né? Então seria o 2 e o 3. Se for desse jeito aqui, a gente já viu que poderia ser um ou 3 só. Como já tem o 3 aqui, aqui viria o 1. 1 não pode combinar, 2 não pode combinar, 3 não pode, 4 também não pode. E aqui viria um 5. Que é plausível. Agora, se esse caminho aqui é possível, ó, 1 não pode, 2 não pode, 3 não pode, 4 não pode combinar, 5 pode, o 6 pode. Aqui teria que ser o 1 também. Combinando o 5 ou o 6. De qualquer jeito, aqui é o 1. E de qualquer jeito o caminho vai fazer isso. Na verdade não, né? Porque na verdade poderia só vir assim, nada tá combinando. E não passar pela plataforma. Sempre que tá resolvendo um Sudoku do Mark Sears, tem que pensar nessas possibilidades improváveis, que parecem improváveis, porque na verdade no final dos contos provavelmente ela vai estar certa. Está muito calor. Tem o caminho verde aqui. E ou ele vai fazer isso, ou ele vai fazer isso. Se ele fizer isso, por exemplo, posição 4, 5, seria 6 e... Opa, 6 e 7. E se ele fizer isso, vai ser 6 e 7 desse jeito. De qualquer jeito, aqui é um 7, né? Será que eu quero fazer rascunho aqui nessa caixão? Quero um 3 pode estar 4 só em cima. 6, 7, 8, 9. Nossa, acho que isso não me ajuda em nada, pra ser sincero. Na verdade, isso me ajudou numa coisa. O que falta aqui? 3, 4, 8 e 9. Já tenho 3 e 4 na coluna, então aqui é 8 ou 9. 5, 8 e 9 esse trio. O que falta é 6 e 7 para completar a coluna, né? Então, e a gente já tem um 7 aqui, então 6 aqui, 7, aqui é um 6. Na verdade, isso já dava pra saber antes, né? Por causa desse 7 aqui. Mas, enfim. A gente vai ter um 3 aqui, 9 e um 8, certo? É. 8 vem pra cá, 5 aqui, 9 aqui.
Inclusive, a gente consegue fechar o caminho aqui nesse início, né? Fica o 1, 4, 6 e 7 na posição certa. Inclusive, eu vou limpar a cor de onde eu já passei o caminho. Só pra ficar mais limpo, né? Bom, a gente colocou um 3 aqui, né? Isso responde isso. Não pode mais ser esse caminho direto, porque a gente precisa acertar duas células nesse caminho, nesse segmento de 4 células. Aqui não pode, aqui tá. Aqui a terceira posição já tem um 3 na linha, na quarta posição já tem um 4 na linha. Impossível. Tem que vir desse jeito e o caminho verde desse jeito. É, eu tinha falado da possibilidade do verde aqui na caixa 9 não passar por nenhuma plataforma, mas acabou que não foi o caso, né? A gente viu que nesse caso aqui era o 1, aqui era o 5. Posso já tirar a cor então. A gente consegue completar essa caixa? Será 1, 2, o 3. O 3 estaria em uma dessas duas posições. A gente não pode ir nessa, senão ele estaria na posição certa. Então o 3 está aqui. 4, 6, 6 e 7, né? 8. Aqui fica 4 e 9, né? Será que aqui ainda continua igual? Vamos ver. 2, 3 poderia acertar, 4 não. 5 poderia, 6 não, 7 não, 8 não. Teria no máximo 3 acertos. Teria que ser o 3, 5 e o 9 aqui. Eu teria um 4 e um 9. Tá, para esse poder. Vamos botar o cavalinho na frente da chuva, né? 1, 2. O 3 pode. 4 pode, o 5 não. E aí, a gente possa ter no máximo 2 acertos. A gente não pode colocar o 2 aqui, né? Porque já tem na coluna, na linha. Se o 2 estivesse aqui, passaria a ser um erro. Então só seria um acerto. Então na verdade, aquele caso mesmo, né? Aqui vai dar essa volta. E bom, como eu já vi que é 3, 5 e 9, né? Nos lugares certos. Vou tirar a coloração só pra ficar mais limpo, né? Bom, aqui é o 1 e 8 que falta pra coluna, né? Pra linha. Mas já tem 8 nessa coluna. Aqui falta o 4 e o 6. São as posições 7 e 8, né? Então nenhuma tem o risco de estar na posição certa. Aqui falta o 2. Já tenho 2 na coluna. 2 aqui. 7. Nessa linha falta o 1. Tem 1 nessas duas colunas. Então tá aqui. 3 e 4. Já tenho 3 aqui, então 4, 3. Eles botam 6 aqui. Botam 4. Nessa coluna falta 5 e o. Não, o 8 e o 9, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É. 8 na linha. 9 e 8 aqui. Dois. Não pode estar nessas posições por causa desses dois aqui. Então, 2 vem pra cá. 3, 4, 5. Com esses dois 5 aqui não pode estar nessas posições. Falta o 6 e o 7. É que vão estar aqui. Se a gente for olhar, 6 e 7 desse jeito aqui
E aqui, num sudoku normal, isso seria uma ambiguidade. A gente não saberia se vai ser 6, 6, 6, 7, 7, 7, ou se vai ser 7, 7, 7, 6, 6 e 6. Os dois são válidos. Mas esse não é um sudoku normal, caso vocês não tenham percebido. A gente tem várias restrições, né? Enquanto eu tava explicando isso, eu acabei de perceber qual caminho faria na caixa 3. Agora tem como a gente saber. Esse caminho aqui é impossível. Porque o 1 aqui vai indicar que tem uma célula no lugar certo. E o 1 tá na primeira posição, então ele tá certo. Só que o 3 também tá na terceira posição. Então ele também estaria certo. Então aqui já estaria errado. Então, na verdade, vai vir pra cá. 2 está na posição certa, indicando dois números no lugar certo. 3. Se a gente fizesse direto, seria um número só. Se a gente passasse por uma, a que seria a quinta posição continua um número certo só. Então a gente vai ter que passar por 6 células. O 2 e o 5 estão na posição certa. Então aqui não pode ser o 6, esse aqui tem que estar errado. Então aqui tem que ser um 7. E vai botar. Nossa, eu tinha esquecido de apagar esse aqui. Vai colocar o restante dos números. Nossa, esse foi mais difícil que eu tava esperando, pra ser bem sincero. Eu demorei muito pra perceber que a caixa 7, né? Eu achei que ela teria muita possibilidade de caminho, mas por mais que ela tivesse muita possibilidade de caminho, saber quais casas poderiam estar certas, que foi a diferença, né? Bom, vamos recapitular, né? Eu gosto de fazer isso. Primeiro olhar as regras, né? Vamos olhar as uvas. Diferença de 5, pelo menos 5. As uvas estão certas, né? As groselhas pretas tem que estar um número dobro do outro. Também estão certos. O caminho não está se cruzando, não está cruzando ele mesmo, né? Inclusive, esse é um dos sudokus da Rat Run que mais teve célula visitada, né? Foram pouquíssimas células que não foram visitadas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se eu tiver contado certo, então no final vai falar que foram visitadas 72 células, né? 73 se contar aqui duas vezes. Mas bom, vamos ver se nossa contagem está certa, né? Vamos analisar primeiro o caminho verde. Esse segmento tem uma célula, um número no lugar certo, que é o 2 na posição 2. Esse aqui tem 3, que é o 3 na posição 3, 6 na posição 6, 7 na posição 7. Esse aqui tem 4 células no lugar certo. 1 na 1, 4 na 4, 6 na 6, 7 na 7. Esse aqui vai ter 7 células no lugar certo, que é o 2 na 2, 3 na 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse aqui vai ter uma no lugar certo, que é o 5 na quinta posição. Agora o rosa. São 3, né? O 3, 4, 5. 1, que é o 1. 3, que vai ser 5, 7, 8. Aqui uma, que é o 5. Aqui duas, que é o 2 e o 5. Aqui serão 3, que é o 3 e o 9. E aqui duas, que é o 2 e o 5. Tá tudo certo. Agora é só a gente confirmar. É, foi bem difícil esse. Como eu tinha dito, 73 células, né? Então contou a célula final, né, para os dois caminhos, né? Experimento concluído com sucesso. Data do teste, né? 18 de fevereiro de 75. Células visitadas 73. Contadores de acerto ativados 12. Groselhas pretas e uvas comidas foram uma de cada. E agora o comentário, né, do Sudoku, né, do experimento. As ratas permanecem
focadas como sempre, mas eu não tô certo, né, não tenho certeza se o mesmo pode ser dito sobre eu mesmo. A produtividade das horas extras do Elliot, tem ocupado meus pensamentos durante essa semana. E várias vezes, hoje mesmo, eu me peguei, me perguntando exatamente sobre o que ele tá trabalhando e por que que ele não parece estar apto a compartilhar comigo. Então, né, uma coisa que a gente já estava vendo há um tempo, que o Elliot parece estar meio estranho, né. Essa curiosidade levou a uma ideia, o surgimento de uma ideia na minha mente, uma que eu não estou necessariamente orgulhoso, né. Aquelas câmeras miniatura da semana passada, do teste da semana passada, né, que foi o último que eu tinha resolvido, poderiam possivelmente ter um segundo propósito bem proveitoso. Então, né, a gente tá querendo espionar no Elliot, né, mas ele também não colabora que tá escondendo tudo da gente, né, muito estranho o que tá acontecendo. Bom, depois de quase 2 horas de gravação, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham divertido. Bom, eu tinha falado eu tinha esquecido de falar antes, né, mas o link da resolução o link do Sudoku tá na descrição, caso queiram tentar. E bom, por hoje é isso, e até a próxima.